meus irmãos, nós estamos aqui para mais uma videoaula no canal EBD em Estudo. Eu sou o irmão Diácono Eduardo e estarei hoje aqui comentando com vocês a lição da CPAD de Jovens do segundo trimestre de 2022, a revista que diz O Perigo das Tentações, as orientações da Palavra de Deus de como resistir e ter uma vida vitoriosa. Nesta feita nós estaremos comentando a lição de número 10. Nós estamos falando aqui da Igreja Assembleia de Deus em Boa Esperança, em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, e é pastoreada pelo nosso pastor James Costa. Você que está nos assistindo pela primeira vez, que ainda não assinou, ainda não se inscreveu no nosso canal, clique aí para se inscrever, para você receber aí de primeira mão todas as gravações, todas as videoaulas que aqui forem comentadas, Ativa o sininho de alerta para que você possa receber de primeira mão as lições que aqui forem comentadas. Então, que essa lição possa ser bênção para a sua vida, não só essa, mas todas as outras lições que também estão gravadas no canal EBD em Estudo. Amém? A lição de número 10 de Jovens tem por título Interpretando Erroneamente as Escrituras. O texto principal vai dizer: E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Está escrito lá em Êxodo 17, no versículo 7. E o resumo da lição diz assim: A segunda tentação pela qual Jesus passou nos remete a interpretar e aplicar um texto das Escrituras, tentando forçar Deus a fazer a nossa vontade. Durante essa lição nós vamos ver aqui um comentário sobre dois episódios diferentes. Um episódio no Antigo Testamento, onde o povo de Israel quis tentar a Deus no momento em que eles estavam passando pela falta de água, estavam sentindo sede, e ali eles quiseram tentar a Deus. E o outro momento é a tentação de Jesus Cristo, quando Jesus Cristo foi ao deserto e ali Satanás apareceu para tentar a Jesus Cristo. Nessa lição nós temos três objetivos que nós vamos cumprir aqui com vocês. E o primeiro é mostrar a mudança de cenário na tentação de Jesus, explicar como o inimigo distorceu a palavra de Deus e conscientizar de que não podemos seguir o exemplo do povo de Deus no deserto. O texto bíblico se encontra em Mateus, capítulo 4, dos 5 ao 7, onde vai falar sobre a tentação de Jesus, e Deuteronômio, capítulo 6, do 13 ao 16, que vai falar do episódio do povo de Israel no deserto. E na introdução o autor vai nos dizer: a palavra de Deus vem sendo lida, ensinada e pregada por praticamente todo mundo. A Bíblia Sagrada é o livro mais vendido, o livro mais lido em todo o mundo. Ela tem o poder de mudar as vidas das pessoas e nos revela o que Deus deseja que saibamos para sermos salvos e igualmente cidadãos dos céus. Entretanto, essa mesma palavra pode ser mal interpretada e mal aplicada. E Satanás nos mostra isso quando tenta pela segunda vez ao Senhor Jesus. Veremos nesta lição como podemos resistir à tentação de utilizar a palavra de Deus de forma equivocada e como o Senhor Jesus vence a tentação de aplicar mal a palavra de Deus e de agir sem consultar ao Senhor. Nós vemos durante essa tentação, Satanás tenta Jesus Cristo, ele usa a própria palavra de Deus para tentar a Jesus Cristo, Mas Jesus Cristo ele vence a Satanás com a própria palavra de Deus, Venceu a palavra que Satanás estava falando para tentar Jesus Cristo dentro da própria palavra, com a própria palavra. Satanás usando a palavra de Deus de maneira equivocada para que assim ele pudesse obter o objetivo, conseguir o seu objetivo naquele momento. A mesma coisa que ele fez lá no Jardim do Éden com Adão e Eva, no momento em que eles estavam ali naquela árvore do conhecimento, do bem e do mal, que eles não podiam comer aquele fruto, e Satanás falou: não, vocês não vão morrer, vocês não vão morrer não, vocês vão ser como Deus. Então, Satanás ele usou a palavra de Deus ali de maneira distorcida para enganar
a Adão e Eva. E assim eles caíram na tentação, né, a primeira tentação ali no Jardim do Éden. O primeiro tópico nós vamos falar tem por título Mudando o Cenário da Tentação. Temos 3 subtópicos e o primeiro vai falar na Cidade Santa. Mateus registra que após a primeira tentação no deserto, Jesus é transportado à Cidade Santa e levado ao pináculo do templo. Quando Jesus está ali no deserto, Satanás se apresenta e pede para que ele ordenasse, né, que aquelas pedras virassem pães, né, que os anjos descessem do céu e que aquelas pedras virassem pães. E Jesus Cristo falou que se ele quisesse, ele pedia ao Pai, os anjos serviriam a ele ali no deserto, né? E na segunda tentação, ele é transportado à Cidade Santa, a Jerusalém, e é levado ao pináculo do templo, ao topo ali do templo. Parte do ministério de Jesus ocorreu em Jerusalém, onde foi apresentado no templo, né, lá em Lucas 2, 22, a gente vai ver a apresentação de Jesus Cristo no templo, que todas as crianças, quando elas chegavam em certa idade, elas eram apresentadas ao templo para todos conhecerem, né? Até os dias de hoje, o costume judaico, as crianças são levadas ao templo para ali fazer a leitura da Torá, né, da lei do Senhor, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. E para onde ia todos os anos para celebrar a festa da Páscoa com seus pais. Lucas 2:40 e 41. A Cidade Santa não era um lugar desconhecido para Jesus, nem para o inimigo, né? Jesus Cristo conhecia aquele lugar onde ele estava sendo levado, e o inimigo também, né? Satanás sabia o que estava mostrando para Jesus Cristo. O pináculo do templo era a parte mais alta do santuário, construído por Herodes. A arquitetura e a obra feitas pelo Idumeu causavam admiração nas pessoas que iam a Jerusalém. Certa vez, até os discípulos de Jesus, em uma das idas ao templo, mostraram a estrutura de construção para ele, né? Lá em Mateus 24, quando os discípulos estão passando e mostram, né, para Jesus Cristo a arquitetura, né, como é bonito o templo que foi construído ali por Herodes. E ali Jesus Cristo dá aquela palavra, né, que ali não ficará pedra sobre pedra que não será derribada. Era um lugar suntuoso e atraía a atenção das pessoas, tanto para cultuarem quanto para fazerem negócios, pois até vendilhões usavam o espaço do santuário. A gente vai ver aquele episódio onde Jesus Cristo expulsa os vendedores, né, do pátio ali do templo, porque estavam usando o espaço que era um espaço para ser dedicado ao culto a Deus, né, a apresentação do sacrifício do povo de Deus, e estava sendo usado ali de maneira errada. A gente vai ver esse episódio lá em João, capítulo 2, do 13 ao 16. Era um lugar tão estratégico para a fé em Israel que qualquer pessoa que se destacasse no templo, ensinando, contribuindo ou operando algum milagre, seria lembrada por toda a população. Devemos observar que Satanás se utilizou do santuário, ainda que a parte exterior, como cenário da tentação. Ele não respeita locais de culto e pode se utilizar destes para gerar confusão entre os crentes, né? Então ele queria ali usar aquele lugar, o cenário da Cidade Santa, para que Jesus demonstrasse, não somente para ele, Satanás, mas para todas aquelas pessoas ali, que ele realmente era o Filho de Deus, né? E aqui a gente entra no segundo tópico, que diz: se tu és o Filho de Deus, que foi a afronta de Satanás para com Jesus Cristo. Já foi dito que a tentação, mais do que uma prova da nossa fé, é uma prova da nossa confiança em Deus. A segunda tentativa do inimigo contra Jesus traz novamente a fala de Satanás, questionando o que Deus havia afirmado. Jesus é o Filho unigênito de Deus, e o próprio Deus Pai já o havia dito por ocasião do batismo de Jesus, né? No momento em que Jesus Cristo foi batizado ali por João Batista, né, e o céu se abriu e desceu ali uma pomba, o Espírito Santo em forma de pomba, e a voz do Senhor que dizia: esse é o meu Filho amado, o qual me comprazo, né? Entretanto, Satanás tenta condicionar o reconhecimento da natureza divina de Jesus a uma ação inusitada,
jogar-se do pináculo do templo. Essa é uma lição que precisamos guardar. Veremos com Jesus que se Deus já se pronunciou sobre que somos nele, não precisamos dar ouvido aos que duvidam daquilo que ele falou ao nosso respeito. Então, se Deus ele nos deu a promessa de salvação, se Deus ele nos concedeu o seu Espírito Santo, se Deus disse que se nós crêssemos, e aceitássemos a Cristo Jesus, a palavra de Deus assim nos diz, como nosso único e suficiente Salvador, nós seríamos salvos. Então nós não devemos ceder, nós não devemos deixar que nenhuma afronta do inimigo sobre as nossas vidas venham tirar a nossa confiança em Deus, porque cada um de nós sabemos que nós somos salvos, nós sabemos, nós temos a confiança em Deus, a nossa salvação, nós temos a confiança que Deus ele tem o controle das nossas vidas, esteja ela em uma situação boa ou uma situação ruim, mas nós sabemos que em Deus nós somos mais do que vencedores e em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. E o terceiro subtópico vai falar: lança-te daqui abaixo. Se tu és o filho de Deus, lança-te aqui abaixo. Essa afronta de Satanás para com Jesus. Satanás não coloca Jesus no pináculo do templo e o empurra de lá. Ele vai lá, leva Jesus Cristo e mostra a ele a situação em que são os olhares dos frequentadores do templo. Jesus seria reconhecido sem precisar passar pela crucificação. Mas esse não era o plano do Pai para o Filho. A cruz era o caminho necessário a ser trilhado por Jesus para que pudéssemos ser salvos. Então, se Jesus tivesse pulado ali daquele pináculo, certamente um milagre aconteceria, porque Deus não deixaria o seu Filho cair ali e o plano todo que foi trilhado ser desfeito ali naquele momento, porque todas as pessoas iriam ali ver o milagre acontecer, certamente os anjos segurariam a Jesus Cristo, possivelmente, e todos ali testemunhariam que Jesus Cristo realmente era o Filho de Deus. Então, certamente não crucificariam a Jesus Cristo e o desenrolar de toda a história seria outra, não haveria crucificação, que era algo que era preparado para nós como pecadores. A morte estava pronta para cada um de nós, mas Jesus Cristo morreu na cruz, padeceu como um sacrifício vivo, como um sacrifício perfeito por mim e por você. Então era necessário que tudo isso acontecesse. O segundo tópico vai falar sobre distorcendo a palavra de Deus. Primeiro subtópico: anjos vão guardar você. Os anjos são seres ministradores que trabalham em prol daqueles que hão de herdar a salvação. Isso está escrito lá em Hebreus, capítulo 1, versículo 14. Eles atuam sob a orientação divina, orientação de Deus, e não de acordo com a conveniência humana. Há pessoas aí que falam de anjos da guarda, Cada um tem um anjo da guarda, você tem que descobrir qual é o nome do seu anjo, Inventam cada coisa que não tem nada disso escrito na Bíblia Sagrada, no nosso manual aqui na Terra. E a promessa do Salmo 91, 11, se refere à atuação dos anjos em prol daqueles que andam com Deus. O Salmo 91, que é bem conhecido, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Os seres celestiais não são negligentes em relação às orientações divinas e preservam os santos homens e mulheres que guardam consigo o temor ao Eterno. Entretanto, apesar de a palavra apontar que Deus provê proteção angelical para os seus servos, contar com essa mesma proteção divina quando cientes de que o caminho que estamos trilhando não nos foi orientado por Deus é outra história. Então, quando nós sabemos o risco que podemos correr e mesmo assim falar, não, eu vou lá porque o anjo do Senhor está me guardando, o Senhor me prometeu lá no Salmo 91, eu vou lá. Então você está tentando a Deus, quando a própria palavra de Deus diz que nós não devemos tentar a Ele. Mais para frente a gente vai ler esse versículo aqui também para você. É como o nosso pastor, presidente do campo de Parnamirim, pastor Elinaldo,
já falou algumas vezes no culto de doutrina, né? Os irmãos que gostam de correr no carro, ele falou, olha, passou de 120 e o anjo sai de dentro do carro. Então você sabe que está correndo aquele risco, né? Você sabe que existe um limite de velocidade, você avança esse limite, você está correndo o risco, né? Nós não devemos tentar a Deus, eu vou botar 160 aqui no carro porque Deus vai me guardar. Não é bem assim que funciona. Satanás também sabe citar as Escrituras Sagradas quando lhe convém. Entretanto, ele sempre o fará com propósitos malignos, para que os servos de Deus pequem. Suas hostes criam doutrinas de demônios, induzindo incautos a lerem as Escrituras pela metade, desrespeitando regras de interpretação já definidas, soprando ventos de doutrinas errôneas e heresias para que o povo de Deus peque. Então, assim como existem os anjos, né, as hostes celestiais, existem as hostes malignas também. Né? O Satanás ele tem um exército de demônios que estão disponíveis para ele para fazer tudo aquilo que ele quer, né? Afastar o homem de Deus, o homem da presença de Deus. É isso que ele tenta fazer desde o início, foi isso que ele fez com Adão e Eva e é isso que ele faz até os dias de hoje, tentar arrastar para o inferno, o lugar para onde ele vai, né, o máximo de pessoas possíveis, o máximo de pessoas que poderiam ser salvas pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo. Os milagres são obrigatórios? Segundo o subtópico. Um dos equívocos mais difundidos em nossos dias é que se Deus não provê milagres diários em nossas vidas, então nossa fé é fraca ou a nossa comunhão com Ele é pouca. No entanto, a nossa comunhão com Deus não pode ser medida pelas respostas miraculosas que Ele pode nos dar. O Todo-Poderoso opera maravilhas e faz milagres de acordo com a sua vontade e no momento que Ele deseja. Né? Não é no nosso momento, é no tempo dEle. Lá em Eclesiastes 3 a gente vai ver que está escrito, né, que há um tempo preparado para todo o propósito debaixo dos céus. Né? Então Deus tem o tempo certo de trabalhar na minha vida e trabalhar na sua vida. Né? Se você ora há muitos anos por uma bênção, creia que no momento certo essa bênção vai chegar. Deus vai chegar no momento certo na sua vida, pode ter certeza disso. Se Jesus cedesse à tentação e fosse guardado pelos anjos, provavelmente convenceria as multidões de que ele era o Filho de Deus. Contudo, a mensagem do Evangelho não pode ser um espetáculo para convencer as pessoas, mas para convencer as pessoas com uma mera atração. E Jesus não seria um espetáculo nas mãos de Satanás, né? Então, Jesus poderia ter sido salvo, como a gente já falou aqui, no momento em que ele pulasse ali daquele pináculo. Mas o caminho do Evangelho não era esse. Não era uma atração que aconteceu em Jerusalém, onde um homem pulou de um pináculo e foi segurado por anjos, e ali era o Filho de Deus. Mas era um caminho de luta, um caminho de dor, que levava para a crucificação, para a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Passou por todo aquele processo para que nós pudéssemos receber a salvação através de Cristo Jesus. Posso mesmo fazer o que eu quiser? Terceiro subtópico, do tópico 2. A segunda tentação nos mostra que não podemos fazer a nossa própria vontade, e sim a vontade de Deus. Se nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. É a oração que todos conhecem, que é a oração do Pai Nosso. Está escrito lá em Mateus, capítulo 6, versículo 10. Então nós oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então nós estamos entregando a Deus a vontade dele sobre a nossa vida, né? Devemos entender que não podemos fazer nada que venha colocar em prova o Senhor. Se nós já estamos declarando que seja feita a vontade dele, como é que nós vamos depois pedir uma prova a ele sobre o que ele vai fazer com a nossa vida, né?
Então nós devemos confiar, nós devemos entender que Ele tem o controle da nossa vida, que nós declaramos para Ele, né, que a vontade dEle seja feita sobre as nossas vidas. Então é entregar nas mãos dEle e descansar, confiar, crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou que pensamos. Não temos o direito de realizar certas ações e acreditar que o Senhor tem a obrigação de atender ao que estamos tentando fazer, ou de impor a Ele os nossos planos, como se Deus fosse um servo e nós os senhores. Não podemos fazer do texto de Filipenses 4,13, né? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um salvo-conduto para que venhamos a fazer o que Deus não nos ordenou a fazer, né? Então as pessoas muitas vezes pegam um pequeno trecho da Bíblia Sagrada, das Sagradas Escrituras, para encontrar ali um pretexto para fazer aquilo que ele quer, né? Mas o pastor amigo meu, pastor Samuel, que é meu tio também, ele sempre fala, né? O texto sem contexto é pretexto para uma heresia. Então não é só pegar um pequeno texto, né? Tem texto e tem que ver o seu contexto. O que é que ele está querendo dizer com aquela fala, aquela escrita? E quando a gente abre em Filipenses, no capítulo 4, no versículo 12, a gente vai ver o apóstolo Paulo falando: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura quanto a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Aí vem o versículo 13: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Pode todas as coisas, você pode ter fome, você pode ter fartura, você pode ter abundância, pode passar necessidade, todas as coisas você pode naquele que nos fortalece, né? Então, o nosso Deus é poderoso para fazer aquilo que nós queremos? Sim, Ele pode fazer, mas tem uma frase que é bem conhecida, né? Que as pessoas usam para uma autorreflexão. Onde é que eu estaria hoje se Deus me desse tudo o que eu pedi a Ele, né? Onde é que você estaria hoje se Deus tivesse concedido para você tudo o que você pediu a Ele? É uma reflexão, uma autorreflexão que nós podemos fazer sobre essa frase, né? Nós sabemos, nós nos conhecemos e Deus nos conhece melhor ainda, mais ainda do que nós mesmos. E partindo para o terceiro e último tópico, o povo no deserto. Deus está conosco mesmo? É uma das indagações do povo de Deus ali no deserto, primeiro subtópico. Ao responder a Satanás, Jesus remonta pela segunda vez a história do povo de Israel no deserto. Os hebreus haviam iniciado sua jornada e ao chegarem ao deserto de Sim, não encontraram água para beber. Está lá em Êxodo 17, do 1 ao 7. Nesse cenário, logo se voltaram contra o Deus que os havia libertado da escravidão egípcia. Eles se colocaram contra Moisés e o Senhor orientou seu servo a ferir a rocha para que dela saísse água. E Deus proveu água para o seu povo. O problema apontado nesse texto não é a sede e a falta de água, e sim colocar em questão a presença de Deus, quando se está passando por um momento de privação temporária, como fizeram os hebreus. Está o Senhor no meio de nós ou não? Hebreus 17, 7. Né? Então, o pecado do povo ali não foi, o problema não foi a vontade de beber água, a sede ou a falta de água, mas sim a afronta do povo de Israel para com Deus. Eles não estavam afrontando a Moisés, eles estavam afrontando o próprio Deus. Né? O povo que saiu de uma terra onde era escrava, que era o Egito, foi levado ao deserto e presenciou diversos milagres, presenciava milagres diariamente, porque havia uma nuvem que cobria eles durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite que esquentava, espantava animais selvagens, né? E mesmo assim o povo ainda questionou se a presença de Deus estava no meio deles, né? Então foi algo que deixou o Senhor entristecido, né?
Eles queriam fazer uma prova do Senhor. Né? Está o Senhor no nosso meio ou não, mesmo diante de tantos milagres que eles haviam presenciado ali no deserto. Não tentarás o Senhor, segundo subtópico. No deserto, Deus iniciou o processo de amadurecimento do povo. Os hebreus precisavam ser transformados para entrarem na terra que o Todo-Poderoso lhes daria. Porém, eles haviam rejeitado entrar na terra prometida, dando ouvido aos espias que infamaram a terra. Lá em Números, do 13, do 1 ao 14, a gente vai ver esse episódio onde o Senhor pede para que Moisés envie espias para verificarem se a terra era boa. Então pegaram um de cada tribo e ali eles foram verificar a terra de Canaã, a terra que o Senhor havia prometido. E dos 12, 10 falaram que a terra era, todos falaram que a terra era boa, mas 10 falaram que eles não tinham condição de assumir aquela terra porque o povo lá era forte e lá tinham gigantes e o povo era forte demais e eles não tinham condições de vencer. E 2 deles falaram não, que o Senhor deu aquela terra para eles e eles tinham o direito de possuir e o Senhor daria na mão deles aquela terra, que foi Josué e Calebe. Né? Por causa disso, aqueles que não creram, que não confiaram na promessa de Deus, eles não entraram na terra prometida. Somente Josué e Calebe entrou na terra prometida. O que lhes custou uma caminhada de 4 décadas a uma terra inóspita, 40 anos andando no deserto. E ao escrever o Deuteronômio para a nova geração de hebreus, porque só entrou na terra prometida uma nova geração, aquela geração que saiu do Egito, ela não entrou por causa do pecado, por causa de tudo aquilo que aconteceu no deserto, onde o povo se voltou contra Deus. Então essa geração ela não entrou na terra prometida, somente aqueles que nasceram ali no deserto, além de Josué e Calebe, que também creram na promessa do Senhor. Então, lá em Deuteronômio, Moisés ele lê as regras, as leis que o Senhor, os preceitos bíblicos que o Senhor ordenou para aquele povo, aquela nova geração que crescia no deserto, que viu de perto o agir de Deus, presenciou todos os dias os milagres que o Senhor fazia na vida do povo de Israel. Então foi essa geração que entrou na terra prometida. E ao escrever o Deuteronômio, Moisés deixa claro ao povo: não tentareis o Senhor, o vosso Deus, como o tentastes em Massá, lá naquele episódio da falta de água, da sede que o povo de Israel passou. Isso está escrito lá em Deuteronômio 6, versículo 16. Esse versículo mostra um cenário triste por parte do povo de Deus. Pela falta de água, os hebreus zombaram da presença do Eterno entre eles. Esse deboche foi visto por Deus como uma infidelidade contra ele. O Eterno estava entre eles e proveu a água de que precisava. Tentar a Deus é desafiá-lo, é acreditar que ele não está agindo em nosso favor. Então devemos ter muito cuidado naquilo que nós falamos, as palavras que nós pronunciamos, as palavras que saem da nossa boca, principalmente quando ela é dirigida ao nosso Deus. Jamais devemos prová-la, ele fazer esse tipo de prova de maneira que nós estamos mostrando a nossa falta de confiança para com Deus. E o terceiro ponto, subtópico, por Deus a prova é uma tentação. Quando colocamos o Senhor à prova de forma explícita, estamos dizendo que não cremos no que Ele disse e que não vai falhar naquilo que prometeu a nós. Mesmo quando o Todo-Poderoso nos ordena a fazer prova dele, como é o caso daqueles que são dizimistas, que está escrito lá em Malaquias, no capítulo 3, versículo 10, há uma condicional, se, ou seja, podemos fazer prova do Senhor, e se Ele não abrir as janelas dos céus e não derramar sobre vós uma bênção tal, como assim está escrito, quer dizer, se as nossas necessidades diárias não forem supridas,
Essa é a condição, né? Então, a palavra diz, né? Trazei todo o dízimo à casa do Senhor, e assim fazeis prova de mim. Então, essa é uma condição aos dizimistas, que desejam fazer uma prova do Senhor, mas não é uma prova, né, a ponto de desafiar ao Senhor, né? A prova é a condição das janelas do céu serem abertas e as bênçãos serem derramadas sobre nós de uma maneira tal. Essa é a condição da prova do dizimista, né? Então, para finalizar e concluir essa lição, o autor vai dizer: Satanás provavelmente preferia ver Jesus no pináculo do templo, atraindo a atenção das pessoas e sendo um espetáculo. Jesus preferiu a cruz para atrair a todos nós, nos salvar, perdoar e nos conduzir a Deus para passar a eternidade com Ele. Interpretada de forma errada a palavra de Deus pode ter implicações sérias para a vida do cristão. Satanás tentou Jesus a agir por conta própria, interpretando a palavra sem respeitar o seu devido contexto, né? Então, por isso que nós devemos sempre ler a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, para que nós não venhamos cair em nenhuma heresia, né? Em nenhuma palavra sem contexto, um pequeno trecho da Bíblia que é retirado ali, e a pessoa, muitas vezes, o inimigo muitas vezes quer se utilizar daquela palavra para poder, assim, levar as pessoas para o mau caminho, né? Segundo uma interpretação errônea. E assim a gente vê, existe hoje diversos tipos de igrejas. Existem igrejas que não são de acordo com a palavra de Deus e que têm já a sua Bíblia própria, onde eles removeram as partes da Bíblia que não interessavam para eles, aquelas partes que não iriam de confronto com o pecado que aquelas pessoas cometiam, né? E assim as pessoas vão deturpando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada alguma de dois gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Então foi uma palavra inspirada por Deus, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e esse mesmo Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E esse mesmo Espírito Santo convence o homem e traz a salvação através de Jesus Cristo sobre as nossas vidas, o entendimento, né? A sabedoria de Deus começa a brotar em cada um de nós no momento em que nós vamos nos aprofundando na palavra de Deus. Então o Espírito Santo está participando de todo o processo da salvação do ser humano. Amém? Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês. Espero que essa palavra, essa lição tenha sido bênção para a sua vida. Se você gostou, deixa um like aí, um gostei, e se inscreva no nosso canal e continue conosco, né? Nós estamos aqui gravando as videoaulas dos jovens e dos adultos, para que assim nós possamos crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor. Amém? Deus abençoe a todos.